Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Minas Gerais, dando espaço a todos os candidatos, nós recebemos aqui hoje Vanessa Portugal, que é a representante do PSTU nessa disputa. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda. Bom dia, Delma, e muito obrigado à Rádio Super pelo convite. Vanessa, é a 9ª vez que você se candidata, a um cargo eletivo, mas é a primeira vez ao Senado. O que foi que te fez querer tentar o Congresso Nacional agora? Bom, essa é uma decisão coletiva do partido e o significado da minha candidatura ao Senado é o mesmo significado que teve as candidaturas ao governo do Estado, à prefeitura, que tem a nossa candidatura à presidência, a Vera, o Jordano ao governo. É com o intuito de, nesse momento das eleições, utilizar esse espaço para fazer um chamado aos trabalhadores, para denunciar o que representa as eleições nesse país. Nós somos defensores da democracia, mas o processo eleitoral brasileiro está longe de ser um processo amplamente democrático que dá, de fato, espaço para todos. E segundo, e talvez mais importante, para chamar os trabalhadores a se organizarem. A nossa realidade, a realidade do trabalhador brasileiro só pode ser mudada através da nossa organização e da nossa luta. Por isso que o símbolo da nossa campanha esse ano é um chamado à rebelião. É um chamado aos trabalhadores, ao povo pobre, que se rebele contra essa situação que está no país. Contra essa situação de desemprego, de miséria que está colocada no país hoje. Mas quando o partido se refere a fazer uma rebelião no país, que tipo de rebelião seria essa? Bom, isso depende do processo de organização e da capacidade dos trabalhadores se organizarem. Nós não escondemos de ninguém que nós defendemos uma sociedade onde as riquezas possam ser socializadas entre todos. Nós produzimos a riqueza coletivamente, mas infelizmente os frutos dessa produção ficam nas mãos de muitas poucas pessoas, o que condena milhares à pobreza, à miséria absoluta. A rebelião, ela se dá no momento de uma greve, a rebelião, ela se dá no momento em que trabalhadores ocupam um terreno que está abandonado na cidade para transformá-lo em moradia, se dá no momento em que trabalhadores ocupam terras improdutivas para transformá-las em terras que produzem alimento de qualidade para a população brasileira, e se dá num processo revolucionário. Existem várias formas de se rebelar. O que nós sabemos é que, para nós, trabalhadores, só é possível termos conquistas quando nós nos organizamos, lutamos, vamos às ruas e pegamos em nossas mãos a condução do nosso destino. Obviamente, por esse seu discurso, a reforma trabalhista deve estar na sua pauta, né, Vanessa? Se você conseguir chegar ao Senado, qual seria a sua atuação em relação à reforma trabalhista? Você tentaria voltar essa pauta para discussão e que tipo de modificação você defenderia? Primeiro é que, estando no Senado ou não estando no Senado, a partir de já e desde sempre nós fazemos chamada aos trabalhadores para derrubar a reforma trabalhista que foi feita. Está comprovado que mentiram para os trabalhadores. Disseram que a reforma trabalhista ia aumentar o número de empregos. Isso não é verdade. Diminuiu a qualidade dos empregos e não aumentou o número. O que fez foi condenar os trabalhadores mais e mais à miséria. Mas é preciso reformar essa última reforma, destruir essa última reforma trabalhista que foi feita, mas é mais do que isso. O processo de terceirização, ele já vem há longo tempo no Brasil, e isso precisa acabar. Os empregos, eles têm que ter qualidade. Não pode ter demissão imotivada. O direito ao trabalho, à sobrevivência, ele tem que ser superior ao direito do aumento do lucro da empresa. Não se pode pedir a uma pessoa que sobreviva, que viva tranquilamente em um país sem dar a ela a condição mínima de sobrevivência, que é o direito ao trabalho. Então é preciso destruir essa reforma e também destruir as modificações que foram feitas nos últimos tempos e ampliar as conquistas dos trabalhadores. Essa história de que o país cresce tirando direitos da população tem que acabar. Está provado que não é assim. Vanessa, então você não é contra, digamos assim, reformas, mas a esta como está. Seria isso? Eu não sou contra modificações que melhorem os direitos da classe trabalhadora. O problema é que o termo reforma, nos últimos 20, 30 anos, ele tem um significado. E as reformas têm sido para destruir direitos. É por isso que a gente diz que chegou um limite às reformas.
E é por isso que a gente precisa, de fato, tomar as ruas para modificar radicalmente a estrutura que está colocada no país hoje. Porque toda vez que alguém fala em reformar, ao invés de se reformar para melhorar, reforma para destruir, né? Então, esse modelo de reformas aí nós somos contra. Durante muito tempo, o radicalismo ele foi visto como marginalizado, né, na política brasileira. Hoje em dia, qual a avaliação que você faz do cenário eleitoral que a gente tem? Ser radical hoje acaba sendo positivo da forma como as coisas estão? Depende. Nós acreditamos que é necessário radicalizar no que diz respeito à defesa de direitos da maioria da população, da imensa maioria, né? Que é a população que trabalha, é a população que está desempregada. Agora, é preciso entender que a radicalização do outro lado, a radicalização desse projeto de retirada de direitos, que hoje está representada de forma grosseira na candidatura do Bolsonaro, leva a milhares de pessoas a serem assassinadas. Dia 29, tem uma marcha em Belo Horizonte contra essa candidatura, nós vamos estar nessa marcha, mas nós queremos dizer que nós somos contra o que representa o discurso do Bolsonaro, que tem levado ao aumento do assassinato de mulheres e LGBTs. Mas nós entendemos que é preciso ser contra também as candidaturas que defendem o mesmo programa de retirada de direitos. E aí nós colocamos Alckmin, colocamos Ciro, colocamos Haddad. Não basta ser contra Bolsonaro, tem que ser contra o projeto que ele representa e que não está só nas mãos dele nesse momento. Nós estamos conversando com a candidata ao Senado pelo PSTU, Vanessa Portugal, que já foi candidata 9 vezes, né, a cargos eletivos, mas é a primeira vez que está disputando o Senado. Nossa convidada hoje aqui no Café com Política. E Vanessa, a minha pergunta agora, vamos falar um pouquinho mais sobre propostas especificamente. Você já falou sobre a questão da convocação dos trabalhadores, defendeu que é preciso fazer uma nova revisão na reforma trabalhista do jeito que ela está e citou agora a comunidade LGBT. Qual a proposta que você tem para esse grupo? Bom, primeiro é preciso, de fato, criminalizar a violência contra LGBTs. Segundo, é preciso, sim, ter uma política dentro das escolas, dentro dos espaços e das comunidades que debata o fim do preconceito, que debata o direito à existência de todos os trabalhadores. E é preciso que tenha medidas punitivas e medidas que permitam à comunidade LGBT, primeiro, estar dentro das escolas e, segundo, ter acesso ao mercado de trabalho, para que, de fato, a gente possa enfrentar o preconceito. E enfrentar o preconceito que atinge principalmente as pessoas LGBTs que são parte da classe trabalhadora e que não têm acesso a um gueto ou um mercado que a burguesia ou quem tem dinheiro, digamos assim, criou para esse setor. Isso é uma luta muito antiga. O que você, enquanto senadora, faria de diferente para conseguir acabar com essas dificuldades enfrentadas pela comunidade LGBT? Primeiro, é ter coragem de enfrentar essa discussão abertamente, né? O que aconteceu com o kit anti-homofobia, né, que estava pronto para chegar até as escolas e que foi duramente combatido por pessoas que sequer o conheciam e que, na verdade, a ex-presidente Dilma recuou para não ceder a essa pressão, é preciso enfrentar isso. É preciso fazer a discussão às claras de que o que destrói as nossas famílias, o que destrói as nossas crianças, não é a discussão da liberdade de gênero, da liberdade sexual. O que destrói as nossas famílias é a miséria a qual seus pais são condenados, é esse processo que existe de deixar a juventude refém, de um lado, da violência da polícia e do outro lado, da violência do tráfico, que no final das contas parece que está todo mundo misturado no governo, né? Porque a gente vê aí senadores, deputados que têm aviões carregados de cocaína e ninguém faz nada. Então, isso é o que destrói as famílias, é a miséria e não a orientação sexual e não a forma como as pessoas se relacionam afetivamente com as outras. Enfrentar esse debate, que a gente sabe que tem uma certa dificuldade, é muito importante ter coragem para enfrentar esse debate e não recuar no primeiro momento que alguém bate o pé do outro lado. Reforma da Previdência. Revogação das 3 reformas da Previdência. A do Fernando Henrique, a do Lula e uma luta árdua, quer dizer, a terceira não aconteceu, né? Se bem que aconteceu, porque teve a mudança aí nas questões das pensões ainda no governo Dilma e que é importante revogar isso. E
Por isso a gente faz o chamado rebelião, né? Nós entendemos que os trabalhadores precisam estar dia 8 nas ruas, preparados para enfrentar uma possível tentativa de aprovarem a reforma da Previdência aí no final desse governo. Vanessa, a gente recebeu aqui outros candidatos e sempre tem essa diferenciação, quer dizer, existem os guetos, digamos assim, dentro do próprio Congresso Nacional. A gente tem bancada da bala, você fala de bancada do giz, tem todas essas diferenciações. Você é a favor dessas diferenciações? Onde Vanessa Portugal se encaixaria dentro do Congresso Nacional? Da bancada da classe trabalhadora e do povo pobre. Não é a bancada do giz, eu sou professora e defendo a educação, mas nós temos que entender que tem que haver a defesa dos direitos da classe trabalhadora como um todo. É essa a bancada que nos interessa. Agora, para defender o direito da classe trabalhadora, não é por acordos via Congresso, porque esses acordos, eles geram, na verdade, troca de favores, corrupção, e isso não atende os interesses da maioria da população. É por isso que a gente diz que o voto é muito importante, eleger boas pessoas é muito importante, mas isso não resolve. Se os trabalhadores não se organizarem e não irem à luta, os seus interesses jamais vão ser representados. Jamais. E é o que tem acontecido, sei lá, nos últimos mais de 500 anos, né? E desde que os portugueses ocuparam. Vanessa? O que é que te faz pensar por que é tão difícil o povo se mobilizar hoje? A favor dos próprios direitos. É difícil porque existe toda uma cultura que é feita através da mídia, através das igrejas, infelizmente, de cerceamento dos trabalhadores, de convencimento dos trabalhadores de que o mundo sempre foi assim e vai continuar assim mesmo. Os trabalhadores são induzidos a se acostumarem com a miséria em que eles vivem. Isso por um lado. Por outro lado, tem a repressão policial, né? Existe um braço armado do Estado. E as pessoas que acham que a polícia está aí para nos proteger estão muito enganadas. A polícia funciona muito bem para nos reprimir. Para reprimir quando a gente faz uma greve, para reprimir quando a gente faz uma luta. Para nos proteger mesmo, funciona muito pouco. E existe um processo de chantagem, né? Quando você diz para um trabalhador que se ele lutar, ele vai perder o emprego, ele vai perder sua condição de sobrevivência. É claro, ele tem filhos para sustentar, existe o medo, existe o receio. E, é claro, a traição também de lideranças históricas, que nós não podemos esquecer isso, né? Esquecer o que representou a subida ao poder da organização que foi historicamente construída pelos trabalhadores. E que, na verdade, ao invés de chamar os trabalhadores à luta, fez um chamado que os trabalhadores ficassem quietos nas suas casas, que resolveria o problema. Então, agora, qual a sua estratégia para tentar reverter isso? Fazer o trabalho de base, que é a estratégia que nós trabalhamos, né? Frequentar os locais de trabalho, ir às portas das fábricas, das escolas, ir às comunidades, organizar de perto os trabalhadores para que façam as lutas. Não tem outro jeito, não tem uma fórmula mágica, né? E não usar o espaço da eleição para tentar iludir mais e mais os trabalhadores, né? Que é dizer, vote em mim que eu resolvo seus problemas. Porque isso é mentira. Não tem pessoas mágicas que vão resolver os problemas via as eleições, né? Existem, claro, é o que eu disse anteriormente, a gente quer o voto, é claro que nós queremos o voto nesse programa que nós defendemos, nós queremos o voto num programa que defende o não pagamento da dívida, num programa que defende reestatizar as nossas riquezas estratégicas, mas nós não queremos enganar os trabalhadores. Votar só não adianta, é preciso se organizar e lutar. Vanessa, a gente vê uma mobilização muito grande, principalmente na campanha desse ano, nas eleições deste ano, para levar mais mulheres aos espaços de poder, né? Qual é a parcela que cabe à mulher dentro do PST hoje? Olha, em percentuais eu não sei te dizer. Eu sei que o PSTU é o partido hoje que está com a maior parcela de mulheres lançadas como candidatas. A nossa candidata à presidência é uma mulher, né? O segundo cargo, digamos assim, em Minas Gerais é uma mulher. Eu estive à frente em vários momentos como candidata a governadora. Nós temos um percentual hoje maior de candidatas deputadas a mulher no estado de Minas Gerais e no país, um percentual maior do que o número de candidatos homens. Agora, tem uma discussão que a gente acha muito importante fazer isso aí. A gente acha que é muito importante terem mulheres, LGBTs e negros como candidatos.
Mas é importante que sejam mulheres, LGBTs e negros e negras que de fato defendam a pauta da classe trabalhadora. Mulheres que sejam contra a reforma da Previdência, mulheres que sejam contra a reforma trabalhista, mulheres que sejam contra a escola sem partido, mulheres que sejam contra as formas de ataque da classe trabalhadora, que sejam contra o pagamento da dívida, porque se são mulheres que defendem a pauta da maioria rica da população, não interessa a maioria da classe trabalhadora. Vanessa, a gente noticiou aqui, a gente tem noticiado valores astronômicos, assim, de algumas candidaturas para o Senado, que é o cargo que você concorre. Então, como combater, como aparecer para o eleitor quando você tem um tempo muito menor de televisão, de rádio para levar as suas propostas e também, eu acredito, valores de recursos muito menores do que tem campanha aí gastando 3 milhões de reais para fazer campanha para o Senado esse ano. Só aqui em Minas Gerais, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente diz que o processo eleitoral, ele não é exatamente democrático, né? Ele é um processo montado para que as pessoas que já estão continuem. Porque, vejam, quem já tem pessoas eleitas, eles têm um tempo muito maior de TV e tem um tempo muito maior de exposição à mídia, né? Então, esse é um dos elementos da nossa campanha, denunciar exatamente isso, que a eleição ela tem esses limites. A estratégia que nós temos é conversar com as pessoas, é estar nas ruas, é entrar próximo, nas portas dos locais de trabalho para conversar com as pessoas. E fazer um alerta, né, gente, de onde vem esse dinheiro. Quer dizer, alguém que vai gastar 3 milhões, esse dinheiro está vindo de algum lugar. Se não é doação de empresa, porque agora está proibido, mas é doação de pessoas que trabalham na empresa ou são acionistas das empresas. E isso é o que alimenta a corrupção que nós estamos vendo por aí, né? As pessoas dão dinheiro na hora das eleições e depois essas empresas recebem contratos fraudulentos, exorbitantes do próprio Estado. E o dinheiro que devia estar sendo investido na educação e na saúde vai para o ralo, para o bolso de alguns tantos empresários. Ok, conversamos aqui hoje com a candidata ao Senado pelo PSTU, Vanessa Portugal, foi a convidada do Café com Política dessa terça-feira. Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui ao Café com Política e seja sempre muito bem-vinda. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade.